A paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 7, que tem por título O vencedor receberá uma pedra branca. E o texto está em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 12 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Aqui vamos à igreja de Pérgamo, né? Lembrando, como nós já falamos nas outras aulas, que essas cartas foram escritas às igrejas da Ásia, mas nós não vamos focar na questão escatológica, né, que diz a respeito das últimas coisas, mas nós vamos usar os exemplos que essas cartas trazem para nós, como igreja de hoje. No contexto histórico, a igreja de Pérgamo ela era conhecida como a cidade da espada. Era famosa pelo templo de Asclépio, também tinha o templo de Zeus ali naquela cidade. Esse Asclépio, ele é o deus da medicina, que tem uma serpente na haste como símbolo, e eles acreditavam que era uma divindade que podia curar. A palavra pergaminho, né, os famosos pergaminhos que a gente conhece, também originam-se provavelmente da cidade de Pérgamo, que era conhecida por sua grande biblioteca. Eles tinham uma coleção enorme de livros ali, uma grande circulação de livros, e daí vem a palavra pergaminho. Interessante, né? Apesar disso, ela era uma cidade extremamente idólatra. Como nós vimos aqui, tinham templos de culto a vários deuses, né? E tolerava práticas pecaminosas e ensinos deturpados, isso em relação à igreja. Lá em Pérgamo também era um centro de adoração ao imperador romano. E ali, se a gente volta ali no comecinho no texto que a gente leu, o que o Senhor Jesus está falando? Olha, eu sei onde você habita, que é onde está o trono de Satanás, mas mesmo assim guardaste o meu nome, reteve ali a sua fé. Pérgamo era uma cidade idólatra, e novamente a gente vem estudando um outro problema de cidades idólatras, onde a igreja do Senhor estava estabelecida ali. A igreja estava estabelecida, diz aqui Jesus, onde estava o trono de Satanás. E o que seria esse trono de Satanás? Seria em relação a essa adoração, a esse povo idólatra que estava ali. E outra coisa que essa cidade tinha de muito forte era a imoralidade sexual. E nesse caso, Jesus ele elogia a igreja. Olha, eu sei onde vocês habitam e vocês guardaram ali a fé, vocês guardaram o meu nome, né? Preservaram o meu nome, defenderam o meu nome. E eu podia fazer uma pergunta em relação a isso, aplicando a nossa vida atual. Como ser santo em meio a uma geração corrompida? A igreja de Pérgamo estava ali, estabelecida numa cidade onde a idolatria imperava, onde a imoralidade sexual imperava, e eles eram fiéis a Jesus. Tinham pessoas ali que serviam ao Senhor de todo o coração. Será que nós somos assim? Será que nós estamos sendo santos em meio a uma geração corrompida? Se nós pararmos para pensar, hoje nós vivemos dias em que o pecado ele atua livremente no mundo, sempre atuou.
mas parece que nos últimos dias as coisas vão ficando piores, a degradação da raça humana é muito grande, o pecado, né, no ser humano vai cada vez mais se degradando, e nós como igreja, nós somos esse povo que precisamos guardar a nossa fé em meio a essa geração corrompida. Ali eles cultuavam o imperador romano, né? Existia um templo de culto ao imperador romano, olha que absurdo. Mas e hoje? Hoje a gente vê pessoas se degladiando por questões políticas, por causa do presidente, por causa de um, por causa de outro. Hoje a gente vive num mundo que idolatra isso, o poder, idolatra a fama, o dinheiro. Quantas coisas a gente tem renunciado para ser santo em meio a essa geração corrompida? Essa é a pergunta que eu te faço. É muito fácil, né, nós falarmos que somos cristãos, mas a gente tem se guardado, a gente tem se preservado, temos sido como essa igreja ali de Pérgamo, logo no início, onde o Senhor fala, olha, apesar de tudo, vocês guardam o meu nome, porque eu sei onde vocês habitam, que é onde está o trono de Satanás. Isso é muito forte, isso é um impacto muito grande na nossa vida, porque a gente precisa ser igreja em meio a esse mundo que está perdido, e você precisa fazer a diferença. Quando a gente trabalha ou estuda, a gente convive com os mais diversos tipos de pessoas. Você convive com pessoas de todas as religiões, você tem amizades ou não, ou trabalha junto com pessoas de todo tipo de sexualidade. E como nós temos nos preservado, como nós temos influenciado essas pessoas e não nos deixar ser influenciados por elas, né? Nós precisamos prestar muita atenção nisso. E ali, não só isso, mas logo no texto, logo a seguir, fechei aqui, lá em Apocalipse 2, o Senhor ele vem, como que ele fala lá? Mas, nessas cartas acabam tendo sempre um mas, né, de Jesus. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta, um falso profeta, contratado, né, ali por Balaque para seduzir, para lançar tropeços ao povo de Israel, para que eles praticassem a idolatria e a imoralidade sexual. E aqui o Senhor vem fortemente repreendendo essa igreja, porque fica claro que existiam pessoas ali que estavam se corrompendo, se deixando levar pela idolatria daquela cidade. Talvez alguns membros que se converteram ali, que faziam aquelas práticas, e daqui a pouco não mais a igreja estava influenciando aquelas pessoas, mas as pessoas estavam influenciando a igreja, e a igreja começou a se corromper com falsos ensinos, com falsas teorias, com falsos mestres, e vem ali o Senhor e repreende. Já falei um pouquinho sobre idolatria. Imoralidade sexual foi o tema da aula do domingo passado do pastor Osmar. Foi uma aula excelente, eu recomendo que você vá e assista. Você pode se aprofundar um pouquinho mais nesse tema da imoralidade sexual. Mas eu queria falar um pouquinho de correção. A correção, vamos ler lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 12. Hebreus 12, versículos 6 e 7. Diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Isso é algo muito importante, porque assim, quem que gosta de ser corrigido? A princípio, na nossa, como eu posso dizer, no nosso... a primeira reação que a gente tem é não gostar de ser corrigido. A reação ali, na hora que a gente tem, ninguém gosta de ser corrigido, principalmente na frente dos outros, o que também não é recomendado, mas pai e mãe, quando nos corrigem, ou às vezes nosso chefe nos corrige também, ou pastor, a gente é passível de correção de qualquer pessoa que está acima de nós, de qualquer autoridade, ou até de um irmão, de um amigo. Basta a gente estar fazendo alguma coisa errada, que alguém que nos ama, olha só o detalhe aí, alguém que não liga para você, alguém que não se importa com o que você faz ou o que você fala, com as suas atitudes, vai se importar em te corrigir? Não. Quem te corrige é aquele que te ama, aquele que te quer bem, aquele que quer ver você crescer.
isso na vida secular ou na vida espiritual, na vida cristã, na nossa vida pessoal, coloca uma coisa na sua cabeça. Quem te corrige é aquele que te ama, que está preocupado com você. Corrigir é diferente de apontar o erro, corrigir é você alertar e mostrar o caminho. E é isso que o Senhor nos faz. Aqui na carta, ele faz uma correção para o povo, e qual que é a palavra que o Senhor dá logo em seguida? Olha, arrepende-te, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E lá no começo fala da espada de dois fios, a espada de dois... Diz aquele que tem a espada de dois fios. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tem a palavra na sua boca, a palavra de vida. Aquela palavra, tem aquele versículo, né, que fala que a palavra de Deus, ela penetra o mais profundo do nosso ser, na divisão da alma e do espírito. Então o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, quando Ele nos corrige, a gente tem o privilégio de ser corrigido pelo Senhor. É um privilégio, gente. Então, quando a gente entende o valor de uma correção, a gente passa a gostar de quando nós fazemos algo errado e o Senhor nos corrige, a gente escuta a voz do Espírito Santo falando conosco, nos alertando e nos dando a direção, falando aquilo que nós devemos fazer. E o Senhor, Ele não nos corrige para nos maltratar, para nos humilhar, para nos ver tristes, mas não, a correção, como eu sempre falo, a palavra de Deus, ela é luz na nossa vida, ela lança a luz na nossa escuridão. Então, quando o Senhor nos corrige, isso cria em nós uma contrição e a gente pode ver a situação que nós nos encontramos, nos arrependermos e passarmos a fazer aquilo que é certo. Quando a gente está fazendo algo, toma uma atitude errada e a gente vê que não está acontecendo nada, que não tem consequência nenhuma, logicamente a gente continua na prática daquele erro. E às vezes a gente fica até surpreso quando somos corrigidos, porque a gente acha que a gente estava fazendo a coisa certa. Mas a gente tem que ter a humildade de aceitar essa correção do Senhor. Aceitar quando o Senhor fala conosco, que é para ver o nosso bem, ver o nosso crescimento. Assim como a árvore, né? Aquele que cuida da árvore, ele vai lá e poda a árvore. É para quê? Para que dê frutos melhores, para que a folha ali cresça mais saudável. É como cabelo, né? Que a gente corta, mulher, né? As mulheres cortam cabelo. Meu marido que fala, eu não entendo que vocês cortam cabelo para crescer. Mas essa é uma lógica se a gente for levar o comparativo para correção. Nosso cabelo começa a crescer, começa a fazer aquela ponta feia, seca, sem vida. Então, de tempo em tempo, a gente tem que ir lá e fazer o quê? Cortar as pontinhas, porque, segundo dizem, o nosso cabelo vai crescer mais forte, mais saudável, mais bonito. Assim é a correção. Vai passando o tempo e a gente vai criando coisas secas na nossa vida, coisas sem vida, algo que está ali no nosso coração, e vem o Senhor com a sua palavra e vai nos moldando, vai cortando ali, tirando as arestas, aquilo que está sobrando, aquilo que o Senhor vê que não é necessário, e aquilo vai sendo retirado das nossas vidas através da correção à luz da palavra de Deus. Então, nós devemos aceitar a correção do Senhor, ter cuidado com falsos ensinos que não condizem com a palavra de Deus, e isso a gente pode encontrar em muitas igrejas, infelizmente, e naquela época o Senhor alerta aqui que já existia isso, né? Que o Senhor aqui fala de Balaão, cita Balaque, são exemplos do Antigo Testamento, mas que ecoam até os dias de hoje. A gente tem que ter muito cuidado, por isso a importância de nós lermos a palavra do Senhor. Eu aprendi numa pregação até do pastor Luizinho lá quando ele teve da primeira vez que nós como ovelhas, a gente precisa receber o alimento, né, que é dado, a palavra, a pregação da palavra, e não é só ouvir, a gente não pode ser um ouvinte esquecido. Quando chega em casa a gente tem que ruminar aquela palavra, a gente tem que prová-la melhor. A gente tem que ter o costume de fazer isso. A gente escuta a palavra, chega em casa, abre a Bíblia, às vezes o pregador cita algum versículo, alguma passagem, vai lá, vê se está certinho, se está de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa ser ouvintes inteligentes da palavra de Deus. Terminando essa aula, vai lá, dá uma olhadinha na Bíblia, lê lá de novo, vê se aquilo
entrou de verdade no teu coração, que você possa absorver o melhor, né, de tudo que foi falado, daquilo que a palavra do Senhor tem para nós, que é sempre o melhor. Outro ponto que a lição nos traz é que nós devemos ter cuidado com a tolerância ao que está errado. E eu quero ler em Salmos, muito conhecido, no Salmo de número 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o que eu acabei de falar. Nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ai, Dani, mas eu vou andar com a Bíblia para cima e para baixo? Se der, aconselho. Hoje a gente pode até andar, que tem no celular a Bíblia, então a gente consegue de qualquer lugar acessar no aplicativo do celular, né, da Bíblia, pelo menos no meu, sempre chega a notificação de estudo bíblico, de um devocional. Então é importante a gente criar esse hábito de sempre estar ali com a palavra no coração, guardando a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Isso está escrito em um outro salmo. Então, aqui, falando com a tolerância ao que está errado, amizades, gente, aconselhar-nos com pessoas ímpias, com pessoas que não conhecem o Senhor, muitas vezes não irão nos dar conselhos úteis, conselhos práticos e de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente começa a conviver com pessoas, mas eu não posso, com certeza a gente vai ter amizade com pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, e muitas vezes eles vão compartilhar de pensamentos diferentes. Muitas vezes, ou quando não todas as vezes, vão ter uma linguagem diferente, uma linguagem torpe. E a gente precisa, como eu falei lá no começo, ser santo em meio à geração corrompida. Mas eu vou me isolar de todo mundo, não vou ter mais amizade com ninguém na minha escola, na faculdade, no trabalho. Não, não é isso. Prestou atenção. Ser santo em meio. Nós estamos inseridos no mundo, assim como a igreja de Pérgamo estava inserida na cidade de Pérgamo. Nós estamos dentro do mundo, só que a gente precisa ser sal e luz, a gente precisa fazer a diferença onde a gente passa. Como eu falei, olha, aqui diz em Salmo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é porque você anda com um grupo de jovens, um grupo de pessoas que não conhecem a Deus, que você vai começar a se comportar como eles se comportam, a falar como eles falam, a agir como eles agem. Então, como ser santo no meio dessa geração corrompida que a gente tem hoje? Segundo as nossas atitudes, são as nossas escolhas que nos levam a uma vida santa diante de Deus. E você como jovem, você como adolescente que ainda está em formação do seu caráter cristão, dos seus intelectos, a gente precisa entender que é hora de lançar as nossas bases na palavra de Deus. Na nossa infância, aqueles que se convertem na adolescência como eu, a adolescência foi a época em que eu lancei os meus fundamentos no Senhor, porque eu tinha tempo, eu tinha algo chamado tempo, porque eu só estudava, não trabalhava, então era um momento que eu tinha de buscar o Senhor, não que depois a gente não busque mais, mas as coisas vão ficando complicadas em questão de correria que a gente tem na vida, de trabalho, de casamento, filhos. Então quem tem filho pequeno sabe como é difícil, mas em meio a tudo isso a gente precisa dar um jeitinho, a gente não deixa de ser cristão e a gente precisa guardar isso dentro de nós. É como um copo d'água límpido que você pega na mão. De repente você pega um copo, sabe a fritura que sua mãe faz lá? Fritou batata frita em casa. Pega um copo daquele óleo, joga uma gotinha de água limpa lá dentro. Você vai tomar? Não, porque tá tudo sujo ali dentro, tá uma sujeira. Mas se você pegar um copo de água fresquinha ali, mineral, pinga uma gota daquela gordura ali da fritura que a gente fez em casa e joga naquela água, você vai querer tomar? Também não. Então a gente precisa ser limpo. Nós precisamos, através do nosso testemunho, influenciar aqueles que andam com a gente. Não é para ser aceito no meio de um grupo a gente começar a falar palavrão, começar a escutar aquilo que não deve, a fazer o que não
não deve ir em lugares em que a gente sabe que nós não devemos ir, porque somos separados, somos escolhidos. É a nossa escolha. A partir do momento que você escolheu seguir a Jesus, você é livre, você não está preso. Nós temos nosso livre-arbítrio preservado pelo próprio Senhor. Mas é a nossa escolha que nos leva ao céu. É escolher andar em uma vida de santidade, em ser diferente. Porque muitas vezes quando a gente é jovem, a gente acha que a gente não vai ser aceito por um grupo, ou vai ser rejeitado, ou vai ser deixado de lado. Não, mantenha. Como Jesus disse aqui, ó, ele sabia onde eles habitavam. O Senhor sabe onde você habita. O Senhor sabe com quem você anda. O Senhor sabe quem são os seus amigos da escola, da faculdade. O Senhor sabe quem são as pessoas que estão no seu círculo de amizade. Mas e quando o nome dele é escarnecido? Você abre a boca para o defender? E isso a gente precisa ter o quê? A palavra no nosso coração. Porque senão a gente vai abrir a boca para defender Jesus e não tem nem argumento, porque a gente não lê, a gente não se informa sobre ele, a gente não sabe o que está na sua palavra. Qual é a sua atitude quando alguém, um amigo seu, escarnece do nome de Cristo? Será que você é como a igreja de Pérgamo aqui, os crentes fiéis que preservavam o nome de Jesus e defendiam a fé e o nome do Senhor Jesus? Eu posso dizer por experiência própria que não é fácil. Não é fácil a gente viver no meio de um mundo corrompido, ter amizade, carinho, amor por certas pessoas e de repente a pessoa vira para você e faz uma piada sem graça com o nome do nosso Senhor. Mas a nossa atitude, sim. Se a pessoa é teu amigo de verdade, ele vai te respeitar e vai te entender. E vai entender a sua defesa, que acima de qualquer amizade, acima de qualquer coisa, está a defesa da sua fé e do nome do Senhor. Amém? E por último, né, porque eu falei que o título da lição é da pedrinha branca, e que pedrinha branca é essa? E tem a promessa do Senhor Jesus aqui no final, que ele fala o quê? Do alimento secreto, do maná escondido, que ao vencedor o Senhor daria do maná escondido. O que é o maná? O maná foi o alimento que desceu do céu, quando o povo de Israel estava ali no deserto, reclamando, né, que tinha falta de muitas coisas, e o Senhor milagrosamente fazia literalmente chover do céu todos os dias um alimento para eles. E qual é o maná escondido? É o maná celestial, é o pão que vem do céu. Quem é o pão que vem do céu que a palavra nos fala? Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E lá que o Senhor tem uma promessa para nós. Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele está reservado o quê? Para nós. É a nossa herança, ele é a nossa vitória, ele é a nossa herança, ele é o nosso galardão. A gente não precisa de mais nada. O Senhor, ele nos basta, ele deve nos bastar todos os dias da nossa vida. A gente muitas vezes anda procurando tantas coisas dessa vida, quando a gente só precisa entender que ele é suficiente para nós. Quando o Senhor ele for suficiente na sua e na minha vida, a gente não precisa de mais nada. Mas vamos à pedrinha. Lá